do profeta Zacarias, capítulo de número 9. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 9, nos diz assim: a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens, sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a sabedoria dos filisteus. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como jebuseus. Acampar-me-ei ao redor da minha casa, para defendê-la contra forças militares, para que ninguém passe, nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Porque para mim curvei Judá como um arco, e o enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devorarão os fundidulários e os pisarão. Também beberão deles o sangue como vinho, encher-se-ão como bacias do sacrifício e ficarão ensopados como os cantos do altar. O Senhor seu Deus, naquele dia, os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens, e o vinho as donzelas. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tão grande bênção que o Senhor nos concede de nos reunirmos com o teu povo para adorar o teu nome. Obrigado pelo privilégio de cantar ao Senhor, de poder orar ao Senhor, e faça isso com os nossos irmãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção.
E nesse momento, Senhor, que estamos com a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos, Senhor, nós te rogamos graça e misericórdia, para que o Senhor fale conosco hoje à noite. Que a Sua palavra, Senhor, nos traga conforto e ânimo, nos motive para vermos o Teu plano, e nesse Teu plano nós possamos Te glorificar. Fala aos nossos corações, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo, é que nós Te oramos. Amém. Quando nós pensamos em história, nós pensamos que sempre se pensou desse jeito, ou seja, a história como algo linear, como um evento que anda atrás do outro e que progride para o futuro. Nós achamos que todo mundo pensa assim, todo mundo pensou assim. Na verdade, isso foi uma oferta da Bíblia para o mundo. Essa visão da história não era a visão do mundo pagão. Na verdade, eles atribuem isso à criação aos judeus, mas na verdade eles tiram isso da Bíblia. Porque o nosso conceito de história, o conceito cristão da história, que é derivado das Escrituras, não pensa no mundo, na história, como um caos, como eventos aleatórios. Nós não olhamos para a história como se as coisas fossem acontecendo, tipo, deixa a vida me levar. Nós não olhamos para a história como se ela não tivesse nenhum propósito, e elas simplesmente acontecessem. Mas na verdade, quando nós olhamos para a história, nós descobrimos de que ela tem um começo e que ela vai ter um fim. E que esse começo, meio e fim já está prescrito por Deus. E que nós caminhamos com um Deus que não está somente contemplando a história, mas um Deus que está produzindo essa história pela sua mão. A história, então, não é um evento isolado, aberto para que tudo possa acontecer. Na verdade, a história é a ação divina intervindo nos homens, intervindo na criação. Então, quando nós pensamos em história, nós temos que entender de que nós cremos que Deus conduz todos os eventos. Isso é importante para a igreja, porque isso gera conforto, isso gera consolo. O mundo não está uma bagunça, o mundo não está perdido, desmantelado. A história do mundo não é um caos total. Tudo é a mão de Deus guiando. A gente só não consegue enxergar direito, a gente só não consegue ver direito, mas o Senhor está conduzindo toda a história para o seu triunfo final. É isso que o capítulo 9 de Zacarias vai tratar. O livro de Zacarias é escrito para um povo que está voltando do cativeiro e está desmotivado. A ideia era, eles precisavam reconstruir o templo, mas estavam desanimados. E Zacarias escreve para animá-los espiritualmente. Diante dessa necessidade de animá-los espiritualmente, ele tenta reativá-los, motivá-los à fé em Deus. Eles precisam crer no Senhor, de forma que Ele vai mostrar a história como sendo uma confirmação de que Deus está com tudo sob controle. É tanto que o capítulo anterior, que nós estudamos no mês passado, terminou justamente mostrando de como Deus tem um plano fantástico no final. Ele terminou o capítulo de número 8 dizendo que os homens, as nações, colocarão as mãos sobre as costas de um judeu, e esse judeu os guiará. De forma que ele começa a nos mostrar de que esse que era o Deus conosco ia conduzir as nações para o propósito do Senhor. É essa a ideia que o texto nos traz. Ele diz: olhe para frente, continue olhando para frente, porque Deus tem um plano a ser executado, e esse plano que Deus pretende executar é a grande esperança da sua vida. Então você precisa manter a fé de que Deus está executando tudo, que Deus está fazendo tudo. E aí o capítulo 9 aparece aqui com uma estrutura fantástica. Porque quando a gente pega o texto em português, ele não parece isso, mas temos alguns gêneros literários implícitos aqui. Primeiro que isso aqui é uma profecia, e como profecia nós vemos aqui que ele não está falando somente de eventos do passado, mesmo que sejam passados para nós, mas ele está profetizando eventos futuros aqui no capítulo de número 9. Mas não é só uma profecia, é um gênero específico de profecia. Ele usa princípios apocalípticos aqui, com símbolos, com sinais, com imagens. Mas não é só uma profecia apocalíptica. O bonito nisso tudo aqui é que ele usa um poema para descrever isso.
O capítulo 9 não é uma narrativa simplesmente, o capítulo 9 é um poema, com uma estrutura belíssima. Não só uma estrutura de poema com paralelismos e coisas do tipo, mas ele usa uma estrutura de paralelismo muito específica, chamada quiasmo, onde o texto inteiro ele se volta das partes finais para o centro. Então ele começa falando sobre um assunto, foca no assunto no meio do texto e depois volta para falar sobre o mesmo assunto. Se você prestar atenção, ele começou o texto dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os homens, no versículo de número 1. Quando você chega no final do versículo 8, olha o que ele tem lá: porque agora vejo com os meus olhos. É a mesma coisa, a mesma ideia. Ele abriu com um assunto, ele fechou com o mesmo assunto. E no meio disso tudo, o que nós temos é o Senhor dizendo que vai julgar os seus inimigos. Ele faz a mesma coisa no capítulo 9, no versículo 9 em diante. Da mesma maneira, a mesma estrutura quiásmica. Então, com certeza, o capítulo 9 de Zacarias deu trabalho para fazer. Deu trabalho para fazer. Mas ao mostrar toda essa beleza, ao mostrar todo esse encantamento, ele mostra que com toda a beleza da arte judaica, como Deus tem um plano fantástico para a história, e como Deus intervém na história, e de como o plano de Deus é muito bonito. É interessante isso, porque ele usou os primeiros capítulos, pelo menos os 6 primeiros capítulos, para estimular o povo a reconstruir o templo. Mas esses 6 últimos capítulos que ele vai usar a partir de agora, são na verdade para mostrar o que Deus está planejando para Israel. Não é mais sobre o que estava acontecendo naquele momento, mas o que é que haveria de acontecer no futuro. Por isso mesmo ele vai usar aqui o capítulo 8, em diante do capítulo 9, para falar sobre como o Senhor ia ajudar a Israel com relação aos medos persas. Quando você chega no capítulo 11, ele vai falar dos romanos, e até no capítulo 12 em diante, ele vai falar dos últimos dias. Então ele está dizendo: eu tenho a história na minha mão, e eu vou conduzir a história na minha mão até o final. Em específico, aqui no capítulo 9, ele vai nos trazer eventos ligados a um grande personagem da história mundial, um homem chamado Alexandre o Grande, lá no 4º século antes de Cristo. O que ele vai fazer aqui é profetizar, e quando ele diz o que vai acontecer no futuro, ele mostra de como Deus intervém de forma triunfante na história. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje rapidamente: a intervenção triunfante do Senhor na história. Pelo menos 3 aspectos aqui ele nos mostra. Em primeiro lugar, ele nos mostra o juízo do Senhor contra os seus inimigos é inevitável. O Senhor há de julgá-los. O capítulo de número 9, versículo de número 1, começa com uma expressão bem diferente. Ele começa com uma expressão: sentença pronunciada pelo Senhor. A palavra aqui usada para sentença é peso, carga. Essa palavra não aparece em todo canto, ela não é uma palavra comum, pelo contrário, ela só vai aparecer novamente em 2 outros lugares da Bíblia, fora esse aqui. A ideia é de que quando o Senhor lançar o seu julgamento, isso vai cair como um peso nas costas das nações. É por isso que ele chega agora e diz: essa palavra é pesada, e é pesada especificamente contra algumas nações. Ele aponta agora para períodos da história e diz: o que eu estou fazendo é lançando sobre Israel a minha visão de como eu vou resolver os problemas de Israel. Ele usa esse texto aqui dividido em 2 blocos muito específicos. Do versículo de número 1 ao versículo de número 4, ele fala do Senhor tratando do reino do norte. A partir do versículo 5 até o versículo número 8, ele fala do Senhor tratando com os reinos do sul. Mas eu quero que você note que a base disso tudo, o julgamento do Senhor, está no versículo 1, no versículo 2, no versículo 7 e no versículo 8. Nesses pontos, no início e no fim, ele diz: eu vou julgar essas pessoas, eu vou julgar esses grupos. A descrição então que o Senhor faz é de que ele vai trazer uma sentença essa que é pesadíssima, e ele começa no versículo 1 dizendo que essa sentença era pronunciada pelo Senhor contra a terra de Adraque.
questão dessa terra de Adraque, ela ficava um pouco mais ao sul. Não existe passagens bíblicas que falem sobre Adraque, a não ser aqui. Mas na verdade o que nós temos são muitas informações seculares sobre Adraque. Em específico, material arqueológico descrito em escritas cuneiformes lá da Assíria. E lá fala muito dessa região, porque os assírios combateram Adraque, mas não conseguiram muito êxito com Adraque. O que ele está dizendo aqui é que essa sentença é especificamente contra Adraque. Mas olha a expressão, ele diz que repousa sobre Damasco. É como que falando sobre uma sentença que começa em Adraque e termina em Damasco. Damasco é conhecido por todos nós, porque Damasco aparece um bocado na Bíblia. É a capital da Síria. Então ele diz, essa sentença ela começa numa região do norte e termina lá no final. É como que dizendo, o Senhor vai julgar tudo, o Senhor vai julgar a todos. Por quê? Olha a expressão do versículo número 1. Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre as tribos de Israel. Ele chega agora como que dizendo, o Senhor põe os olhos, porque o Senhor põe os olhos, o Senhor está governando tudo. É esse o princípio. De que eles não fazem o que querem, que mesmo que eles sejam cruéis como eles realmente são, eles não estão fazendo o que bem entendem, porque Deus mantém os olhos em cima de todos. E aqui é muito específico, ele diz, Deus tem os olhos em cima dos homens, e Deus tem os olhos em cima da tribo de Israel também. Deus controla tudo, é assim que ele termina o versículo 1. Ele diz, essa sentença é contra dois grupos, em específico aqui, mas é uma sentença que mostra de como Deus controla o universo todo, e controla a história em específico. Por isso mesmo, no versículo de número 2, ele começa agora, já lançando sua sentença sobre regiões dessa localidade. Ele diz, também repousa, os meus olhos repousam sobre Amate. Amate, na verdade, ficava perto de um rio, o rio Oronte, e fazia parte da promessa do Senhor. O Senhor tinha dito que essa região iria pertencer a Israel, de que o povo de Deus deveria tomar isso para si. É tanto que Amós vai profetizar sobre isso, de que isso aqui deveria ser território do Senhor. E ele diz, meus olhos repousam sobre Amate, que confina com ele, e sobre Tiro e Sidom. Agora Tiro e Sidom a gente também conhece, são duas cidades da Fenícia. E Paulo, aliás, o Zacarias chega aqui, não sei porque eu estou com Paulo na cabeça hoje. A ideia dele é que Zacarias chega e diz, o Senhor está olhando para Amate, o Senhor está olhando para Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Olha as duas ênfases aqui. Um confina com ele, um tem conluio, e o outro tem grande sabedoria. Tiro e Sidom era conhecido justamente por isso, porque era uma região de comércio. E como região de comércio, eles se gabavam de ter lábia de vendedor. Então eles eram bons de negociantes, como negociantes. E eles faziam bons negócios, inclusive políticos. Tiro e Sidom era conhecido por isso. E por isso mesmo ela se gabava. Ela achava que era importante demais. E ela achava que era tão importante a tal ponto que podia enganar todo mundo. Podia colocar todo mundo no bolso e conversar. Parecia brasileiro, que acha que consegue levar todo mundo na conversa. Era assim que era Tiro e Sidom, eles se gabam de seus sábios, e eles realmente eram sábios, porque eles na verdade olhavam para a sua estrutura que eles tinham construído e diziam, não é possível derrubar Tiro e Sidom, ela é inexpugnável, porque era uma ilha, e basicamente eles tinham construído um muro ao redor da ilha, então não era possível entrar. Para vocês terem uma ideia do tamanho da proteção que havia ao redor de Tiro e de Sidom, eles tinham uma muralha de 750 metros, com 8 metros só de largura, e isso ficava na beira da praia. Então, para conseguir entrar, as pessoas tinham que vir de barco, e não tinha como invadir com um exército de barco, não tinha como entrar. Eles chegavam e diziam, Tiro e Sidom nunca vai cair, essas cidades nunca cairão. É por isso que eles acham que são sábios, eles acham que são muito inteligentes. Tiro se acha muito poderosa, versículo número 4, aí ele diz, eis que o Senhor a despojará
e a precipitará no mar a sua força. Que força? A muralha que ficava na beira da praia. O Senhor precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Esse é o problema. O problema é que Tiro não foi conquistada muitas vezes na história. Pelo contrário, houve uma vez que os assírios conseguiram conquistá-la, no ano 722 a.C. Beleza, mas para vocês terem uma ideia, foram 5 anos que eles passaram lá, tentando entrar, até que conseguiram. Mas depois disso, eles se recuperaram de um jeito que Nabucodonosor tentou invadir, levou lá 13 anos tentando invadir a cidade e não conseguiu. 13 anos tentando derrubar a cidade e não conseguiu. Você entende o que é uma cidade por 13 anos sitiada e o rei Nabucodonosor, o grande, não conseguiu entrar? Ele está dizendo: eu vou fazer ela cair. Isso aconteceu. O Senhor levantou um homem chamado Alexandre o Grande. E Alexandre teve uma ideia que eu acho fantástica. Porque não dava para chegar lá com barquinhos, não dava para encostar com um barco para derrubar uma muralha. Ele então teve uma ideia bem simples. Ele pegou e fez uma ponte de terra. Ele simplesmente pegou e começou a construir uma ponte que eles chamaram de topeira. Saíram cavando e construindo a ponte, fazendo aquela passagem até chegar na cidade. Quando a terra chegou na cidade, ele mandou o exército todo de uma vez. Simples assim. Em 7 meses, que foi só o tempo que demorou para construir a ponte de areia, de terra, a cidade de Tiro estava no chão. E quando Alexandre o Grande entrou na cidade, ele matou todo mundo. Tocou fogo em tudo, levou muita gente escravo, matou todos os nobres da cidade e causou grande destruição. O Senhor está dizendo: Tiro e Sidom, vocês acham que ninguém pode derrotar vocês? Vocês acham que ninguém vai alcançar vocês? Vocês nessa região acham que estão muito protegidos. Mas ele diz: quem está lutando contra Tiro e Sidom é o Senhor. Quem está se lançando contra Mate é o Senhor. Quem está profetizando contra Adraque é o Senhor. É o Senhor que está profetizando contra Damasco. Ele está dizendo para todas essas nações: vocês não podem fugir de mim, porque quando eu quero entregar vocês, pode ser que vocês passem 13 anos resistindo a Nabucodonosor, mas em 7 meses Alexandre o Grande derruba vocês, porque o Senhor estava os entregando. E é por isso mesmo, quando ele diz que o Senhor iria entregar Tiro e Sidom na mão de um grande, que ele olha para a região de Gaza agora não é para fora de Israel, é para dentro da região de Israel. Ele olha para os filisteus e diz: fique com a orelha de molho, como se diz no interior, fica de olho. Versículo de número 5, ele chega agora e diz: os filisteus têm que ficar com medo mesmo. E tem que ficar com medo porque eles tinham uma cidade muito próxima, que era a cidade de Ecrom, que era bem pertinho, dava facilidade muito grande para chegar lá. E ele diz: olha, Asquelon o verá e temerá, ou seja, a região dos filisteus. Também Gaza e terá grande dor, igualmente Ecrom. Por quê? Porque a sua esperança será iludida. Ele chega agora e diz: não se engane, vocês precisam ficar com medo mesmo, porque agora eu vou para cima de vocês. Assim que eu derrubar Tiro e Sidom, eu vou para cima de vocês. Foi isso que Alexandre o Grande fez. Partiu em direção a Israel e avançou sobre a faixa de Gaza e acabou com os filisteus. Ele diz: ele vai matar o rei dos filisteus. E foi isso que foi descrito aqui no versículo 5. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Ele diz: eu vou acabar com os filisteus. Coisa que Sansão não conseguiu, coisa que nem Davi conseguiu. Ele diz: eu vou mandar alguém que vai acabar com eles, eles serão exterminados, mas vai sobrar um povinho. Olha que bonito, versículo 6. Povo bastardo habitará em Asdod. Ele chega e diz: vai sobrar alguns em Asdod, naquela região lá, mas não é qualquer tipo de gente, ele chama de bastardo. Em outras palavras, é um povo misto. Não vão ser filisteus puros, vão ser mestiços, são bastardos. Eles vão morar lá em Asdod. E exterminarei a soberba dos filisteus. Diz: eu vou esmagá-los diante da soberba. Só alguns em Asdod vão escapar. Mas olha como é bonito o plano de Deus aqui nessa história. Porque ele está dizendo: Tiro e Sidom, Amate, Adraque,
tudo vai cair, vai ser exterminado. Eu vou avançar em cima da faixa de Gaza e vou avançar sobre os filisteus também, mas na região de Asdod vai ficar um grupo meio misto lá. Mas olha o versículo 7, ele diz: eu vou acabar com a idolatria deles, é isso que eu vou fazer. Versículo 7 ele diz: da boca destes tirarei o sangue de sacrifícios idólatras. Eles eram pagãos, e eles faziam sacrifícios onde eles comiam carne crua, sacrificada a ídolos. E não só comiam a carne crua, como eles bebiam o sangue dos sacrifícios também. E o Senhor chega agora e diz: eu vou tirar a carne do dentro de vocês. Vocês não vão mais fazer esses sacrifícios idólatras. Vocês não vão mais adorar ídolos. Eu vou tirar o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Vocês não vão mais fazer isso, e ficarão eles como um restante para o nosso Deus. Como assim? Ele chega agora e diz: o Senhor vai atacar a região, e vai ficar um grupo como um restante para o Senhor. Ele está dizendo: vai chegar a boa nova de Deus para eles. Isso se cumpre, meus irmãos, no capítulo 8 de Atos, quando Filipe, depois de ter evangelizado o eunuco, o texto nos diz que Filipe vai, depois de ter anunciado o evangelho ao etíope, o texto diz que Filipe, no capítulo 8, versículo 40, vai para um lugar chamado Azoto, e vai pregar o evangelho em Azoto. Veja só que coisa interessante. Azoto era o nome romano para Asdod. Essa profecia se cumpre com Filipe evangelizando, o Senhor dizendo: vou mandar que os filisteus sejam mortos, vai sobrar um grupo mestiço em Asdod, eu vou acabar com a idolatria deles, e eles vão ficar junto com o meu povo. Olha a expressão que ele diz aí: e eles serão como um restante para o nosso Deus. Algumas versões têm como um remanescente para o nosso Deus. E olha qual é a profecia: e serão como chefes em Judá, e Ecrom como jebuseus. Porque quando Davi ganhou a terra, ele não matou os jebuseus se misturaram com Israel e passaram a morar dentro de Israel. Ele diz: Deus vai fazer com que os de Adode se tornem parte de Israel também, através da pregação de Filipe, mais na frente. Olha o que ele vai fazendo. Ele vai começando de mais longe, lá da região da Síria, vai chegando mais perto, chega na faixa de Gaza, já está pertinho de Jerusalém, e de repente você chega e diz: então ele vai invadir, vai destruir Jerusalém. Aí versículo 8 diz: não, Deus tem um plano diferente para Jerusalém. Isso é para mostrar, meus irmãos, de que as coisas não estão acontecendo de forma aleatória. Deus está dizendo: eu vou enfrentar os meus inimigos, por mais poderosos que eles forem, eu os derrubo, mas eu também protejo, porque ele disse no início: os meus olhos estão sobre os homens, mas também sobre as tribos de Israel. Ele está sobre os homens para julgá-los, mas está sobre os filhos as tribos de Israel para protegê-los. No versículo número 8 ele diz: eu vou me acampar ao redor da minha casa. Ele chega agora e diz: eu vou montar um acampamento militar ao redor da minha casa. Onde é a casa dele? Em Jerusalém. E ele chega agora e diz: eu vou defender a minha casa contra forças militares. Ele está dizendo: a Grécia vai invadir tudo, a Grécia vai destruir tudo, vai matar muita gente, mas não vai fazer isso em Jerusalém, porque lá é a minha casa, e eu vou proteger Jerusalém, e eu vou cuidar de Jerusalém, e lá ele diz: eu vou defendê-la contra forças militares, para que ninguém passe nem volte. A expressão que ele usa aqui, nem passar, nem voltar, ela é usada em outros lugares, mas a ideia é de que ele está protegendo de tal maneira que ninguém entra sem ele deixar, e ninguém sai sem ele deixar. Ele diz: eu vou proteger Jerusalém, para que ninguém passe, nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, ou seja, não vai entrar inimigo em Jerusalém, porque agora vejo isso com os meus olhos, porque eu tenho controle sobre a história, eu vou vencer os meus inimigos, e a minha vitória será inevitável. Olha só que coisa bonita, meus irmãos. A gente olha para o mundo e tem tanta gente ruim. A gente olha para o mundo e vê tantas nações más,
Nós vamos ver tanta gente se levantando contra a igreja do Senhor e tentando destruí-la, tantas nações se levantando contra a igreja do Senhor, e a gente fica pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Ele diz, não se preocupe, porque o Senhor tem controle sobre todos esses eventos, e na hora que Ele quiser, nenhum dos seus inimigos vai poder fugir dele. Quando o Senhor quer tomar o controle sobre as coisas, Ele toma o controle pleno, e não tem nação que Ele não derrube, não tem povo que Ele não quebre. Se Ele derrubou Tiro e Sidom, se Ele fez tudo isso na região dos filisteus, o Senhor mantém a mesma palavra, de forma que o Senhor tem dia e hora marcada para destruir os seus inimigos. Ele vai destruir os seus inimigos. Isso é um grande conforto para o povo de Deus, é um conforto em saber de que a história não está perdida. Deus, quando intervir, Ele vai intervir de forma definitiva, vai intervir para resolver o problema. Isso nos leva a um segundo aspecto aqui, sobre essa intervenção triunfante do Senhor na história. Em segundo lugar, a salvação do Senhor com a chegada do seu rei será surpreendente. Versículos 9 e 10. Ele está dizendo que vai proteger Jerusalém. A pergunta é, por que ele está pretendendo proteger Jerusalém? Por que ele quer proteger Jerusalém? Versículo número 9, começa com uma expressão belíssima, começa com gritos de alegria, começa com felicidade. O versículo número 9 começa com, alegra-te muito, ó filha de Sião. Quando ele usa essa expressão de alegra-te muito, ó filha de Sião, essa expressão aqui, na verdade, meus irmãos, ela é tomada emprestada de Sofonias capítulo 3, quando na verdade lá é descrito a entrada do rei de Israel. É por isso mesmo que esse texto, esse versículo, é citado por Mateus no capítulo 21 e por João no capítulo 12, para falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele usa aqui a expressão, fique muito feliz, minha filha Sião, fique muito feliz, minha filha Jerusalém. Quando ele usa a expressão minha filha, é como que um reatar de relacionamento de um pai com a filha, porque toda cidade em Jerusalém tem um nome feminino, em Israel tem um nome feminino, então era sempre filha, você vai ficar comigo. Ele está dizendo, o meu rei vai entrar, se alegre Jerusalém. Ele diz, aí vem o teu rei. Quem está entrando não é Alexandre o Grande em Jerusalém. Isso não é uma descrição de um rei humano simplesmente entrando em Jerusalém. Ele está dizendo que quem está entrando em Jerusalém é o rei que comandou as outras vitórias. Quem está entrando em Jerusalém é aquele que conduz a história, é aquele que controla a história. Ele é o rei de Israel. É por isso que ele diz, eu guardo Jerusalém, porque Jerusalém precisa se alegrar com a entrada do rei. E ao dizer que o rei vai entrar, ele traz aqui pelo menos, especificamente, dois aspectos. Em primeiro lugar, ele traz algo sobre o caráter do rei, e depois sobre os feitos do rei. Quem é esse rei? Quem é o rei da glória que está entrando aqui em Jerusalém? Ele diz, em primeiro lugar, eis que vem o teu rei. O texto diz que ele é justo. A primeira palavra que aparece logo de cara é que esse rei, ele é justo. Eles não sabiam que era isso, porque um rei justo é um rei que pratica a justiça de forma adequada. Isaías capítulo 9 tinha predito que Jesus, quando viesse, seria um rei justo. Ele prediz isso no capítulo 9, diz isso no capítulo 11, ele diz isso no capítulo 32, de forma que a grande característica de Jesus seria executar justiça. Os ímpios, os malfeitores, os criminosos, eles conseguem escapar das mãos dos homens, eles conseguem escapar da justiça, e se a segunda instância não passar, aí é que eles escapam mesmo. Mas a ideia dele é, pode escapar do STF, pode escapar da justiça, mas não escapa de Jesus não, porque Ele é justo, Ele é justo, e Ele julgará o mundo com justiça, e os povos com equidade. Quem está entrando em Jerusalém, ele diz, eu vou fazer o rei de Israel, o justo, entrar em Jerusalém. Mas ele não é só justo. O texto diz que quem está entrando em Jerusalém é o rei justo e salvador.
A ideia dele de Salvador é não só aquele que foi sofrido, que passou por uma grande tribulação, mas para produzir salvação. Esse rei aqui é sofrido, esse rei aqui foi maltratado, mas esse rei aqui é o Salvador do seu povo. Ele veio para salvar o seu povo, e ele iria entrar em Jerusalém para fazer justamente isso. E é impressionante porque eles guardaram essa mensagem por muito tempo, e ao que tudo indica, isso ficou guardado na memória dos judeus por muito tempo, de forma que quando eles souberam que tinha um judeu que estava vindo para Jerusalém para adorar na Páscoa, que ele estava chegando em Jerusalém, eles se preparam com palmas nas mãos para receber e dizendo: eis o rei dos judeus, ele veio salvar. Eles não entenderam, acharam que ele vinha tomar o poder, mas ele veio salvar realmente naquela semana, porque ele entra na segunda e na sexta-feira ele está crucificado. Ele veio produzir salvação, ele veio salvar Israel. Quem está entrando em Jerusalém aqui, ele diz, é o rei, o justo, aquele que vai salvar o seu povo. Como é que eu sei que era Jesus? Olha o final do versículo. Ele é humilde, não é um rei arrogante, não é um rei pretensioso, ele é justo, ele é extremamente poderoso. Ele ganhou de Tiro e Sidom, ele derrotou as nações, ele protegeu Jerusalém, e agora ele está entrando em Jerusalém. O texto diz, mas ele é humilde. Como é que prova que ele é humilde? Olha em que ele vem montado. É bem verdade que, se você chegar no tempo dos juízes, os reis usavam jumento para andar. Se você for olhar, Davi usa o jumento, vez ou outra, para andar. Quando ele está fugindo de Jerusalém, ele usa um jumento para fugir. Então o jumento não era um animal tão desmoralizado assim. Mas depois virou. O pessoal começou a usar cavalo bonito. E um rei em cima do cavalo é diferente de um rei em cima do jumento. Porque cavalo anda mais macio. Jumento é feito jipe. Ele fica só pulando. E a gente fica todo dolorido, não dá certo, o bicho não tem muita embreagem, o negócio é meio duro, o amortecedor não é bom. Cavalo não, o cavalo é macio, é elegante, ele anda bonito, e fica mais bonito um rei em cima de um cavalo. O texto chega aqui e diz, não, ele não vai entrar num cavalo não, pelo contrário, o texto diz, ele vai entrar no jumento. Não é só que ele vai entrar no jumento, ele vai entrar montado num jumentinho, no filho de jumenta. É interessante porque aqui nós temos um eco do capítulo 49 de Gênesis, no versículo número 11, quando Abraão está abençoando os seus filhos, e ele lá, quando ele está abençoando os seus filhos, ele diz para Judá, que é aquele de quem nasceria Jesus, que ele era como um leão, que ninguém teria coragem de mexer com ele, mas que esse Judá, que era um leão, ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Ele faz uma descrição de um rei poderoso, cujo cetro jamais se apartará da sua casa, mas que anda de jumento. Abraão disse isso para o seu filho Judá. O texto chega agora e pega a mesma expressão, um jumento, um jumentinho, cria de uma jumenta, para mostrar, eis que quem vai entrar em Jerusalém é o leão da tribo de Judá. Quem vai entrar em Jerusalém é o rei prometido desde o início. Ele vai entrar em Jerusalém e os seus atos serão incríveis. É interessante porque tanto João quanto Mateus, quando pegam esse versículo e o citam, eles só citam o versículo 9, ele não cita o versículo 10, é como que dizendo, o importante aqui é o caráter, porque ele ainda tem coisa para fazer, porque o versículo 10 não se concretizou com a primeira vinda de Jesus, o versículo 10 vai se concretizar ainda, é alguma coisa que ainda tem para a gente ainda. Versículo 10 ele diz, destruirei os carros de Efraim, e os cavalos de Jerusalém. Eu quero que você preste atenção numa coisa aqui. Ele está dizendo, eu vou fazer uma grande campanha do desarmamento em Israel. Eu vou desarmar todo mundo. Agora nessa campanha de desarmamento fajuta que tem aí não, que fica do tipo, entrega a sua arma e bandido não entrega nenhuma. Ele diz, não, está dizendo, eu vou desarmar a todos.
E ele vai desarmar, sabe por quê? Porque ele vai estabelecer a paz definitiva. E ele estabelece a paz não com base em acordos, ele estabelece a paz com base na guerra. Ele é quem manda e obedece quem tem juízo. É ele que está armado aqui, é ele que tem armas aqui, e ele é o único que tem armas aqui. Então quando ele manda todo mundo desarmar, ele está dizendo: se você não se desarmar, eu te desarmo. Então você resolve. E aí ele diz: então eu vou desarmar todo mundo. E olha que coisa bonita, ele diz que vai destruir os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Parece para nós que é a mesma coisa, mas não é. Porque as tribos eram separadas. Eram duas diferentes. Quando elas foram para o cativeiro, elas foram separadas. Mas agora na volta ele diz: só vai ter uma. Eu vou unificar a todos. Debaixo de um único povo, eu vou destruir as suas armas. O arco de guerra será destruído. Por quê? Porque ele diz: porque não vai haver mais inimizade. O Senhor anunciará paz às nações. É por isso que ele é descrito em Isaías como o príncipe da paz. É por isso que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Ele está dizendo: a minha paz não é a paz do mundo, a minha paz é uma imposição divina, a minha paz é o controle perfeito do Senhor, é o Senhor estabelecendo a sua salvação, e de como ela será gloriosa, e de como o Senhor estabelece em Cristo a paz definitiva, a paz entre nós e Deus, de forma que o mundo inteiro pode viver essa paz agora. Ele diz: eu vim estabelecer paz. É por isso que paz vai se tornar a palavra-chave de saudação para os cristãos. E toda vez que Paulo vai falar sobre isso, ele fala da paz de Deus. E ele vai dizer que quem é justificado goza da paz com o Senhor. Cristo então aqui estabelece paz. Ele diz: não vai ter mais guerra. Não vai ter mais guerra. Não vai ter mais guerra, porque o seu domínio fará o quê? Se estenderá de mar a mar. Olha que coisa bonita. Ele diz: vai ser de ponta a ponta. Não só isso, começando no Eufrates até o Brasil, até as extremidades. Ele está dizendo: o rei que vai entrar em Jerusalém vai governar tudo. E como ele vai governar tudo, ele vai trazer paz em todos os lugares. Ele vai definir a sua paz em cada canto do mundo. É por isso que o mundo fica tentando paz o tempo inteiro, mas não consegue. Porque só um vai produzir a paz definitiva, que é Cristo. Ele chega aqui e diz: quando o Senhor enviar o seu Salvador, quando o Rei dos Reis voltar, vocês vão se surpreender com a forma como Ele governa. E Ele estabelecerá a paz definitiva no mundo todo, porque a expressão que ele usa é de mar a mar. Esse texto é um reflexo de Êxodo 23, é um reflexo de 1 Reis capítulo 4, onde ele estabelece os limites de todo o seu reino, e o limite do reino de Jesus é o mundo todo. Ele vai governar o mundo todo. É por isso que eles achavam que Jesus ia estabelecer o reino lá naquele dia, quando ele entrou em Jerusalém. Dizer: pronto, Israel agora vai ser uma potência mundial, com base nesse rei aqui. Mas na verdade o que ele estava dizendo é que isso aqui iria se concretizar, porque nós somos a resposta disso aqui hoje. Nós somos o povo de Deus, conquistado por Ele. Nós somos o povo a quem Ele introduziu a paz. Nós somos os pacíficos do Senhor. Nós somos o povo de Deus que Ele incluiu aqui. É esse povo que Ele montou aqui, que não se restringe a Jerusalém, mas que Ele chega para os discípulos, e quando os discípulos perguntam: Senhor, quando é que o Senhor vai estabelecer o reino? Eles estavam perguntando: Senhor, quando é que o Senhor vai fazer o versículo 10 de Zacarias 9? O Senhor vai resolver isso quando? Ele fez: não compete a vocês saber tempos ou época. Não faz diferença para vocês, você não tem que saber isso não. Mas fiquem em Jerusalém, e do alto vocês serão revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria
e até os confins da terra. Vocês levarão o meu reino pelo mundo todo, trazendo paz por onde vocês passarem. Levando a paz por onde vocês passarem. Ele diz: o Senhor reinará no mundo todo. Isso nos leva, meus irmãos, a um terceiro e último aspecto sobre a intervenção triunfante do Senhor na história. É que o júbilo e prosperidade prometida ao seu povo é simplesmente deslumbrante. Versículo de número 11 até o final. Ele agora está descrevendo eventos que vão de nossa época em diante. São promessas para nós também. Porque quando ele chega no versículo número 11, ele diz: quanto a ti, Sião. Veja a pausa que ele dá. Ele não está falando mais em terceira pessoa, ele agora aponta diretamente para Sião. Diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança. Expressão que vai aparecer em Êxodo capítulo 24, e vai ser repetida por Jesus na Santa Ceia. O sangue de Cristo, eles, por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa do sangue desse rei, tirei os teus cativos da cova que não havia água. Ele está dizendo: por causa do sangue de Jesus, eu libertei vocês da morte. Por que ele está? Qual é a expressão aqui? É de alguém que está dentro de um buraco e não tem água no buraco. Se não tem água no buraco, você só tem 3 dias de vida. E se você está preso num buraco sem água, você já sabe que está morto. Ele está dizendo: por causa do sangue de Jesus Cristo, você foi tirado de um buraco da morte. Ele diz: eu tirei Sião de lá, eu tirei o meu povo de lá. De repente ele chega agora e olha para o povo que foi resgatado por Jesus, o povo da aliança, o povo que está debaixo do sangue de Cristo. Ele olha para eles e diz: eu salvei vocês. O que é que vocês têm que fazer? Versículo 12: voltai à fortaleza, voltai para a proteção, ó presos de esperança. Eu acho essa palavra aqui especial. Ele diz: vocês foram conquistados por mim, e vocês têm esperança agora. Vocês estão presos à esperança agora. Vocês estão agarrados a ela, presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Ele chega e diz: eu vou dizer o que é que vocês têm a ganhar depois da vitória de Cristo. Qual é a bênção que vocês vão receber. E de repente agora ele traz uma série de ilustrações, de imagens. Primeira imagem de cara logo é a aliança. Ele diz: vocês são o resultado do sangue da aliança, vocês são o resultado do sangue de Jesus Cristo, e vocês receberão em dobro. Vocês não serão mais cativos, pelo contrário, vocês serão libertos. Vocês agora são, na verdade, os presos da esperança. Vocês são aqueles que creem no Rei prometido e que por isso mesmo esperam nele. Vocês que estão aguardando a segunda volta de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vou dar a vocês tudo em dobro. Tudo em dobro. Aí você fica pensando assim, é mais ou menos o que canta aquele pessoal: restitui, eu quero de volta o que é meu. Ele não está dizendo isso não. Está dizendo isso não. Ele está dizendo que ele vai dar a Israel coisa que Israel deveria ter tido, mas que não teve. Porque quando você chega no versículo 13, ele diz: eu vou usar Israel como armas. Que estranho, porque no versículo 10 ele disse: eu vou acabar com as armas. Mas quando ele chega no versículo 13, ele diz: porque Israel será as armas. Olha só que coisa bonita. Ele diz: eu curvarei, porque para mim curvei Judá como um arco. O que é curvar um arco? O arco ele não ficava com aquela corda o tempo inteiro. O arco ele ficava sem a corda. Porque se ele ficar com a corda o tempo inteiro, a madeira vai cedendo. E se a madeira fosse cedendo, o que acontecia? Ela perdia a força de impacto. Então, quando terminava a guerra, o que é que você tinha que fazer? Você chegava lá e tirava a cordinha. Então, quando você ia guerrear, o que é que você tinha que fazer? Botava o arco entre as pernas, puxava uma das pontas, até encaixar de novo a cordinha. Ele está dizendo que vai fazer isso com Israel. Em específico, ele diz que vai fazer isso com Judá. Ele diz: eu vou pegar Judá e vou enterçar como se faz com um arco. Eu vou esticar a cordinha e vou colocar, e ela vai estar pronta para atirar. E ela vai atirar o quê? Oxe, ele vai atirar Efraim. Notou a expressão aqui?
Ele diz: eu vou atirar Efraim. Efraim será como uma aljava cheia de flechas. Ele diz: eu enchi de Efraim. A aljava está cheia de flechas. A expressão Judá e Efraim são aquelas lá de cima, quando ele diz que vai juntar todo mundo debaixo do mesmo povo. Não serão mais diferentes, serão o mesmo povo. Ele diz: eu vou usar o meu povo para ganhar as nações, para reinar nas nações, para conquistar as nações. É o povo de Deus que é usado. E aí, de repente ele chega e diz: e é usado contra os filhos da Grécia. Ele aponta especificamente para a Grécia, que foi a grande vitoriosa aqui na história, que venceu Tiro e Sidom. Mas ele aponta agora as suas flechas para a Grécia e diz: vocês vão lutar contra ela, e vocês só vão usar a espada de um valente, que era a última espada que um guerreiro usava depois que a guerra já tinha acabado. Ele usava só para executar os seus inimigos. Ele diz: Israel vai vencer, porque o Senhor venceu. Porque o Senhor venceu. E sabe o que é que vai acontecer? Versículo 14, olha aí: o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Ele está dizendo: o Senhor vai guerrear, e o Senhor vai ser vitorioso, e Ele vai vencer com poder, como os ventos impetuosos do sul, que levantam grandes tempestades de areia. O Senhor irá guerrear, e Ele vai tocar a trombeta num chamamento para o povo de Deus. E nessa guerra do último dia, quando a última trombeta tocar, quando o povo de Deus for convocado, não será mais para uma guerra, mas será convocado para a comemoração da guerra, porque o Senhor é o grande vitorioso no final. Ele está dizendo para a igreja de Lago da Paz hoje: espere o dia que o Senhor vai tocar a trombeta chamando o seu povo, para vocês verem o tamanho da vitória dele contra os seus inimigos, para vocês verem que ele vai fazer como uma tempestade, rapidamente se levantar e destruir todos os seus inimigos. O Senhor dos exércitos vai proteger o seu povo. Isso que eu acho bonito, porque ele arma uma guerra terrível, mas não é porque ele tem prazer na guerra, é porque ele quer proteger alguém. Ele quer proteger sua noiva. Ele é um cavalheiro. E porque ele quer proteger a sua noiva, ele diz: ele vai se levantar, e o Senhor dos exércitos protegerá a sua igreja, e eles devorarão os findubulários, e os pisarão, e beberão sangue como vinho, encher-se-ão com bacia de sacrifício, ficarão ensopados no canto do altar. Ele diz: o Senhor é vitorioso, mas a igreja é que vai ser a grande vitoriosa no processo, porque o Senhor está protegendo e vai dar a vitória a ela. Versículo 16, ele agora aponta para o resultado final da obra de Jesus Cristo. Ele diz: o Senhor seu Deus, naquele dia os salvará. O Senhor vai salvar a sua igreja. E olha que visão bonita ele tem da igreja no último dia, quando ele receber a igreja lá na nuvem. Olha a visão dele: naquele dia o Senhor os salvará, como o rebanho do seu povo, como um monte de ovelhinhas ele os receberá. E o texto diz assim: porque elas são pedras de uma coroa. A gente olha para a igreja às vezes e vê um monte de gente feio, um negócio feio, né? Um monte de gente falando mal um dos outros, aquela coisa todinha, um monte de pecador junto. Ele diz: naquele dia, quando ele receber a sua igreja, ele vai olhar para ela como um monte de pedra preciosa de uma coroa. É assim que ele vai olhar para a sua igreja naquele dia. E ela será como pedras de uma coroa, resplandecem na terra dele. E aí ele descreve o céu no versículo 17: pois quanto grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura, a igreja de Cristo na sua beleza. Ele diz: o cereal fará florescer os jovens. Em outras palavras, está dizendo: vai ficar todo mundo gordinho. É essa a ideia aqui. Se você pode querer ficar magrinho, mas o texto diz que é todo mundo gordinho aqui. O cereal fará florescer o jovem. É pegar aquele rapaz raquítico, nerd, com os bracinhos fininhos, eles vai ficar tudo um zomão, comendo direito. Vai ficar tudo um zomão, grandão. Que isso era alegria.
Ele fez, vão ser todos homens fortes, e as moças, tudo bem nutrido também, porque o cereal vai florescer os jovens, e o vinho as donzelas, as moças vão ficar tudo rosada, bonita também. Ele chega agora e diz, o povo de Deus vai ser bonito para sempre, ninguém feio mais, todo mundo bonito, para sempre. Ele chega e diz, você não tem noção do que o Senhor tem preparado no final das contas, como resultado final, e como será deslumbrante ver a prosperidade que o Senhor tem guardado para o seu povo, o que o Senhor tem guardado como promessas para a igreja do Senhor. Que garantia eu tenho, pastor, que isso vai acontecer com a igreja? A garantia de que Ele já executou metade da história. O texto nos diz que Ele já executou a mão de Alexandre o Grande, destruindo todos. Ele já executou a entrada de Jesus dentro de Jerusalém. Ele já executou a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele já executou o lançamento do povo de Deus, espalhando sua paz por todo canto. Ele já executou metade do seu plano. Ele vai voltar para executar o resto. E a garantia que eu tenho é de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Ele diz, ele vai terminar. Ele vai manter tudo sob o controle. Irmãos, a história não é uma bagunça. A igreja do Senhor não precisa ficar preocupado com os eventos históricos. A gente não precisa esperar que um arqueólogo prove que a nossa fé está certa, porque a gente não precisa que arqueólogo diga que a Bíblia está certa. A gente só precisa crer que o que Deus disse estava certo. Ele disse isso aqui com séculos de antecedência, e tudo aconteceu do jeitinho certo que Ele disse que ia acontecer. E na hora certa, tudo aconteceu do jeitinho que Ele disse que era para ser. E se tudo o que Ele disse que ia acontecer, aconteceu, o que está faltando para terminar, vai acontecer do mesmo jeito. Não vai mudar. Nós ganhamos grande consolo e grande conforto em lembrar de que o Senhor tem um plano e Ele será vitorioso no final. E todos nós vamos vencer com Ele. E todos nós receberemos os ganhos da guerra com Ele. E nós gozaremos da vitória da guerra por toda a eternidade com Ele. É tão garantido esse futuro como foi garantido o passado. Porque o mesmo Deus que disse as coisas que iam acontecer e aconteceram no passado, é o mesmo Deus que está dizendo para a igreja o que vai acontecer no futuro. E eu tenho a certeza de que vai se concretizar. Nós temos conforto, nós temos segurança, nós temos paz. Quando o mundo está meio bagunçado, e você olhar para a história e dizer, que confusão que está. Que quando a gente pensa que o negócio está dando certo, aí o Chile vira uma bagunça, aí as Farc voltam a ameaçar o Brasil, aí tem óleo espalhado da Venezuela no Nordeste todinho. Meu Deus do céu, quando a gente parece que o negócio vai ficar bom, aí começa a ficar tudo ruim de novo. Que bagunça que é essa? Senhor, que mundo desorganizado. Não, meu filho, não se preocupe. Deus está com tudo planejadinho. Está tudo certinho. Não tem nada errado não, não está acontecendo nada errado não. O Senhor tem tudo sob controle. Tudo está andando para o caminho que deveria andar. Tudo está se encaminhando para o dia que Ele vai tocar a sua trombeta, convocando todos nós para um encontro, para um culto eterno, e vai nos dar a vitória plena nesse dia. Não se preocupe. Ele contou o final da história, é um baita de um spoiler. Ele contou o final da história, e no final da história a gente vence, porque Ele vai vencer. Quando você estiver preocupado com o futuro, Ele diz, se preocupe não, o Senhor vai ser triunfante no final. É só disso que a gente precisa saber. Que Deus nos ajude a lembrar disso sempre, e não nos esquecermos. Vamos cantar ao Senhor?